A Espanha chegou ao Catar para o Mundial com uma seleção muito jovem e foi assim que conquistou o objetivo de disputar o mata-mata. Classificada na segunda posição, a seleção espanhola deixou para trás a Costa Rica e a tetracampeã mundial Alemanha. Na fase de grupos, a Fúria estreou com a maior goleada da Copa até o momento, 7-0 contra a Costa Rica. Na sequência, empatou em 1-1 com a Alemanha e na terceira e última rodada, perdeu para o Japão, de virada, por 2-1. Dona de um dos melhores ataques da Copa ao lado da Inglaterra, com 9 gols marcados, a Espanha tem um dos artilheiros do Mundial. O centroavante Álvaro Morata já tem 3 gols, um em cada partida. Além disso, outros 5 jogadores espanhóis já balançaram as redes adversárias no Catar. Sem jogadores suspensos, o técnico Luís Henrique deve ter os 26 convocados à disposição para escalar a equipe da maneira que achar melhor. Marrocos e Espanha jogam nesta terça-feira, dia 6, ao meio-dia pelo horário de Brasília, no estádio da Cidade da Educação, na cidade de Doha. Eu sou Tainara Monteiro para o Samba Fute na Copa. Fala galera, tudo bem com vocês? Vou falar aqui um pouco sobre a seleção de Marrocos, que joga contra a Espanha, e é um jogo muito complicado para Marrocos, que terminou na primeira colocação do Grupo F da Copa do Mundo do Catar, mas agora é mata-mata, tudo que passou já está para trás, não tem mais como levar tanto em consideração o que foi feito na primeira fase, mas fato é que Marrocos é um time bem difícil de se enfrentar. É uma equipe que joga com uma marcação muito forte, é uma equipe também de muita velocidade, transição rápida nos contra-ataques, e é justamente isso que Marrocos vai tentar explorar contra a Espanha, já que a Espanha é um time que gosta muito de jogar com a posse de bola, gosta de trocar muitos passes, tem por característica esse jogo mais voltado para o tic-tac, né? Uma vez que o Luís Henrique é um discípulo aí de Pep Guardiola, mas o Marrocos sabe que pode roubar essa bola, assim como o Japão fez na última rodada da fase de grupos, e atacar em velocidade com seus homens rápidos como Achraf Hakimi, Mazraoui, Hakim Ziyech e o atacante En-Nesyri, né, que inclusive joga no futebol espanhol lá pelo Sevilha. Então acredita que essas perspectivas aí são as melhores para vencer esse confronto tão complicado. Marrocos, que terminou na primeira colocação do Grupo F da Copa do Mundo do Catar, conquistou 7 pontos e desbancou Bélgica e Croácia, né? A Bélgica, que sequer passou a segunda fase da Copa do Mundo, não está mais na disputa, já voltou para casa e foi também a primeira seleção vencida por Marrocos, né, na Copa do Mundo do Catar. Aquela partida Marrocos venceu por 2-0 e depois Marrocos também venceu o Canadá por 2-1. Então Marrocos está aí com muita fome de bola, quer fazer história. O técnico Walid Regragui falou que é legítimo sonhar sim com o título da Copa do Mundo. Por que não? É uma Copa que é equilibrada, já teve algumas zebras e Marrocos acredita que pode sim fazer bonito no mata-mata. Para isso precisa passar pela Espanha. Vai ser um jogo muito complicado para Marrocos, mas eu vejo sim perspectivas de Marrocos conseguir desbancar a Espanha. Muito se jogar em velocidade nos contra-ataques e se fizer uma marcação forte sem dar espaço para os ataques espanhóis. Então é um jogo aí que tem tudo para ser muito equilibrado. Não vejo o Marrocos como carta fora do baralho. Acredito que a zebra pode acontecer e olha, olho em Marrocos, viu? É um time bom, bem treinado pelo Walid Regragui. Tem jogadores da altíssima prateleira do futebol mundial, como Ziyech, Achraf Hakimi, Mazraoui, En-Nesyri, o goleiro Bono, que também joga no futebol espanhol. Então são jogadores de muita qualidade, são aí a espinha dorsal desse time marroquino que pode sim fazer bonito no mata-mata da Copa do Mundo do Catar. Eu sou Vitor Hugo Pinheiro para Samba Fute na Copa. Um abraço e até mais. Portugal e Suíça se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo em jogo que acontecerá desta terça-feira, 6 de dezembro, às 4 horas, horário de Brasília, no estádio Lusail. Quem passar enfrenta o vencedor de Marrocos e Espanha, que se enfrentam no mesmo dia, só que mais cedo. Portugal se classificou como líder do Grupo H com 6 pontos, vitória sobre Gana e Uruguai e derrota para a Coreia do Sul na última rodada. A última vez em que os portugueses passaram das oitavas de final da Copa do Mundo aconteceu na Copa de 2006, quando eliminaram a Holanda em jogo que ficou conhecido como Batalha de Nuremberg. Nesta Copa, Portugal chegou ao 4º lugar, fazendo a segunda melhor campanha de toda a sua história. Uma curiosidade interessante é que o goleiro Diogo Costa de Portugal nasceu na Suíça, mas ele foi com 7 anos de idade morar em Portugal.
Cristiano Ronaldo nunca marcou no mata-mata de Copa do Mundo. É a grande chance dele quebrar esse tabu, como o Messi quebrou o mesmo tabu no último sábado na vitória da Argentina sobre a Austrália. No treinamento do último domingo, Otávio retornou e pode ser opção para Fernando Santos. No entanto, Danilo Pereira segue lesionado e, como todos sabem, Nuno Mendes perdeu a Copa do Mundo, ele não jogará até o final da competição. Fernando Santos pode optar por manter o William Carvalho em um esquema mais defensivo ou recuar Rubem Neves para primeiro volante e soltar o time como fez na estreia diante de Gana. Na história, a Suíça tem 11 vitórias, Portugal tem 9 vitórias e 5 empates. Esse será o primeiro confronto deles em Copas do Mundo. Já estamos nas oitavas de final da Copa do Mundo e nessa terça-feira às 4 da tarde um super jogo. Suíça e Portugal. Suíça passou em segundo no grupo do Brasil e quase passou em primeiro. No último jogo, enquanto ela enfrentou a Sérvia, fez 3-2. Se ela tivesse feito um gol a mais ou sofrido no gol a menos, a Suíça passava em primeiro e deixava o Brasil em segundo, hein? O histórico entre Suíça e Portugal é bem acirrado, mas com uma leve vantagem para os suíços. São 11 vitórias contra 9 derrotas de Portugal e 5 empates. Lembrando que os dois times, as duas seleções, têm 34 gols marcados nesse histórico. O confronto dessas duas seleções começou lá atrás, em 1938, com 2 vitórias seguidas de Portugal. Em 1942, a Suíça venceu o primeiro jogo, onde foi amistoso, e venceu por 2-0. Esse duelo de terça-feira vai ser o primeiro da história dessas duas seleções em Copas do Mundo. Os países nunca jogaram esse Mundial, mas já jogaram a Eurocopa e deu vitória da Suíça. Lembrando que elas se enfrentaram esse ano 2 vezes. Vitória de 4-0 para Portugal no primeiro jogo e 1-0 para a Suíça na volta das Ligas das Nações. A Suíça passou com vitória por 1-0 contra Camarões, derrota de 1-0 para o Brasil e venceu a Sérvia por 3-2. A Suíça vai com um time totalmente titular para essa partida contra Portugal. Vai ser Sommer, Widmer, Akanji, Eved, Ricardo Rodrigues, Fleury, Xhaka, Shaqiri, Vargas, Sou e Embolo. Embolo também, que estava jogando muita bola, fez o gol contra Camarões, Shaqiri fez gol contra a Sérvia. Então, assim, a Suíça promete muita força, muita energia para passar de fase, porque eles têm o sonho, né, do, entre aspas, chamado quinto jogo. O que seria o quinto jogo? A Suíça nunca disputou 5 jogos na mesma edição de uma Copa do Mundo. Já chegou a jogar 3 ocasiões, as quartas de final. Mas na época que não tinha os jogos das oitavas de final. Então fizeram 4 jogos. A Suíça nesse ano está muito focada, não só para chegar nas quartas de final e fazer esse chamado quinto jogo, mas eles acham que eles podem sim até passar, quem sabe, da Espanha numa, teoricamente, semifinal, caso a Espanha também passe de Marrocos. Então a Suíça vai com força máxima para esse jogo contra Portugal, que pode ser que não tenha Cristiano Ronaldo durante os 90 minutos. O jornal A Bola, inclusive, lá de Portugal, fez uma enquete e 70% das pessoas não querem Cristiano Ronaldo como titular. Resta saber o que o técnico lusitano vai fazer. Eu sou Rodrigo Alcântara para o Boletim Samba Fute na Copa.